Olá, queridos alunos! Aqui é a professora Janaína Cipriano de Ciências e eu vou gravar mais um videozinho com conteúdo para o nono ano. O tema da nossa aula hoje é tipos de substâncias químicas. Isso mesmo, nós vamos aprender a diferenciar os tipos de substâncias químicas. São dois tipos: as substâncias químicas simples e as substâncias químicas compostas. Na aula anterior, nós aprendemos que os elementos químicos, por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, ferro, eles podem se combinar formando moléculas das substâncias que nós conhecemos. Então, por exemplo, molécula, da substância água, da substância gás oxigênio, da substância gás carbônico, da substância glicose, da substância celulose. Essas substâncias existem, no nosso planeta, fazem parte do nosso dia a dia e podem ser classificadas. O que nós vamos entender é o que diferencia uma substância simples de uma substância composta, tá? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no papel e para vocês conseguirem realmente entender essa diferença. Vamos lá? Bem, começando pelas substâncias químicas simples, eu deixei aqui 3 exemplos para vocês: o gás oxigênio, o gás nitrogênio e o gás ozônio. Reparem bem, nesses três exemplos, essas substâncias são formadas por um único tipo de elemento químico. Olha lá, o gás oxigênio é formado por 2 átomos de um mesmo elemento químico, o oxigênio. O gás nitrogênio é formado por 3 átomos de um mesmo elemento químico. Qual elemento químico? O nitrogênio. O gás ozônio é formado por 3 átomos de um mesmo elemento químico. Que elemento químico é esse? O oxigênio. Percebam que a substância gás oxigênio e gás ozônio são formadas pelo mesmo tipo de átomo, o átomo oxigênio. O que diferencia é a quantidade de átomos em cada uma das moléculas, certo? E aí isso, faz com que sejam 2 substâncias diferentes. Mas entendam bem o seguinte: uma substância, então, é considerada simples quando ela é formada por um único tipo de elemento químico, tá? Vamos para as substâncias compostas para vocês visualizarem bem e entenderem a diferença. Agora nós temos aqui 2 exemplos de substâncias compostas: a água e a glicose. Reparem bem, a substância química água, ela é formada por 2 tipos de elementos químicos. Olha lá, ela tem na sua molécula o elemento químico hidrogênio, mas também tem o elemento químico oxigênio. Vamos ver a quantidade de átomos? Olha só, H2O. Então, a água, ela tem 2 átomos do elemento químico hidrogênio e 1 átomo do elemento químico oxigênio. Por que 1, professora? Quando não tem nada aqui, porque esse númerozinho a gente chama de índice. Quando não tem escrito nada ao lado do símbolo do elemento químico, é porque representa, subentende-se que existe apenas 1 átomo desse elemento na molécula, tá certo? Por isso que, a gente sabe que aqui no caso é apenas 1 átomo de oxigênio, tá? Então percebam que a água tem 2 tipos de elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente vem para glicose, que é essa molécula aqui de baixo, olha, nós percebemos que essa molécula apresenta 3 tipos diferentes de elementos químicos. Olha lá, ela tem 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio, certo? Então, gente, isso significa que essas substâncias são compostas. Por quê? Como é que a gente define uma substância composta? São aquelas substâncias que apresentam mais de um tipo de elemento químico na sua molécula. A água tem 2 tipos de elementos químicos e a glicose tem 3 tipos de elementos químicos. Conseguiram entender a diferença? Nas substâncias simples, nós temos um tipo apenas de elemento químico, tá? Nas moléculas. Nas substâncias compostas, nós temos
2, 3 ou mais tipos de elementos químicos, tá bom? Então, essa é a diferença. Eu deixei também, tá? Atividades para que vocês façam e reforcem esse conteúdo, tá? Esse conhecimento aqui desse conteúdo desse vídeo. Voltem lá, assistam os outros vídeos para que vocês entendam toda essa ideia de elemento químico, substância, molécula, tá bom? Um beijinho, até o próximo vídeo.